Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. No primeiro episódio do nosso podcast, nós conversamos sobre a necessidade de proteger os direitos, a autonomia e a dignidade dos participantes de pesquisa. Nós passamos uma ideia bem geral sobre o sistema CEP-CONEP, que é o sistema que o Brasil montou para cumprir essa missão. Nos próximos episódios, nós vamos conhecer melhor esse sistema. Mas agora, no nosso segundo episódio, a pergunta é: de que forma o respeito aos participantes de pesquisa vem mudando o jeito de fazer ciência? Este é o Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você em cada episódio, junto com nossos especialistas em ética na ciência. Temos a professora Ana Paula, que é nossa especialista em direitos humanos. Salve, salve, Ana Paula! Olá, Osiris! Olá, pessoal! Temos também o professor Camilo, nosso especialista em bioética. Olá, Osiris! E olá para você que está ouvindo o nosso podcast. E, para completar, temos a professora Liliane, nossa especialista em política social. Oi, Osiris! E olá também para você, ouvinte. Isso mesmo, isso mesmo! Desde já, nosso muito obrigado e boas-vindas a você que está ouvindo nosso podcast. Bem-vinda, bem-vindo! Você que baixou o nosso podcast para ouvir no computador ou no celular, ou que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou por outras plataformas de streaming. Você que está nos ouvindo pela rádio comunitária ou universitária da sua região, não importa se você está nos ouvindo na malhação, indo para o trabalho, lavando a louça ou varrendo a casa. O importante é que você está conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E é para você que está nos ouvindo que vai agora uma dica indispensável. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, ainda está em tempo. É só visitar nossa página em bit.ly/ciência e respeito. Tudo minúsculo sem acento. Repetindo, bit.ly/ciência e respeito. Tudo minúsculo sem acento. E agora vamos ao assunto desse nosso segundo episódio. Então, entre o fazer ciência da época em que se pensava nas pessoas como cobaias humanas e o fazer ciência de hoje, que é o fazer ciência pensando nos participantes de pesquisa, o que é que mudou? E o principal, como é que essas mudanças foram acontecendo? A primeira coisa importante de se dizer, Osiris, é que muita crueldade já foi feita em nome da ciência. Desde o século XVIII, já existiam cientistas que experimentavam venenos nas pessoas em situação de rua, em pessoas que tinham cometido crimes, etc. E isso se justificava como uma forma de condenação moral. Mas na Segunda Guerra Mundial, Osiris, isso chegou a níveis absurdos. Eram experimentos com muito pouca ou até nenhuma utilidade, mas que colocavam as pessoas em situações realmente degradantes. Como, por exemplo, deixar as pessoas por dias tendo só água do mar para beber. Claro que ninguém foi voluntário dessas pesquisas. Na verdade, milhares de pessoas morreram por causa desses cientistas cruéis e seus testes. E quando acontecia de alguém sobreviver, era só para repetir todo o sofrimento de novo. Nossa, que horror! Na verdade, Osiris, isso só aconteceu porque os regimes políticos de alguns países passaram a perseguir certos grupos de pessoas. Chegaram ao ponto de decidirem não tratá-las mais como pessoas, e sim como coisas. Isso mesmo, naquela época foram os judeus, ciganos, pessoas homossexuais, pessoas com deficiência física e mental. Mas quando a guerra acabou, as pessoas perceberam que, no futuro, qualquer grupo de pessoas poderia ser vítima desse tipo de ódio. Poderia ser por religião, pela gordura, pela magreza, pela cor de cabelo, altura, qualquer coisa. Ou seja, ninguém estaria a salvo. E foi por isso que os países do mundo fizeram um grande acordo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para garantir que ninguém mais vai ser tratado como menos do que gente, para garantir que todos sejam tratados com o mínimo do mínimo de dignidade.
Os direitos humanos, Osíris, são a síntese, o resumo de alguns valores que a gente compartilha enquanto humanidade. São questões que vão desde o direito de não passar fome, de não ter a casa invadida sem a ordem da justiça, de não ser agredido, de não ser preso injustamente e de não sofrer sem necessidade, nem mesmo em nome da ciência. E por falar em sofrimento humano na ciência, aquelas pesquisas horrorosas da Segunda Guerra Mundial não ficaram esquecidas, não. A comunidade científica mundial ficou horrorizada com aquelas experiências desumanas, o que fez com que os responsáveis fossem julgados e, felizmente, condenados. Esses julgamentos aconteceram na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que foi onde os juízes criaram o Código de Nuremberg. E como é que era esse Código de Nuremberg? O código tinha 10 artigos e alguns deles seguem muito válidos ainda hoje. Em linhas gerais, o Código de Nuremberg estabeleceu que um estudo científico só pode ser feito com consentimento voluntário dos participantes de pesquisa. Ou seja, com a licença e autorização totalmente livre desses participantes, sem qualquer ameaça ou constrangimento. Para isso, ficou também definido que, antes de tomarem essa decisão, as pessoas têm que entender minimamente como a pesquisa vai funcionar. Outro ponto que o Código de Nuremberg estabeleceu é que o participante tem que ter a liberdade de deixar de participar do estudo, a qualquer momento. E um último ponto importantíssimo é que, por essas regras, os pesquisadores têm que fazer tudo o que for possível para evitar que os participantes passem por sofrimento ou dano desnecessários, sejam eles físicos ou materiais. Nossa, era o mínimo depois de tanto sofrimento, né? A grande pergunta é: o Código de Nuremberg e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foram o bastante para evitar que acontecessem novos estudos antiéticos? Não, Osíris, mesmo com o Código de Nuremberg e a Declaração dos Direitos Humanos, ainda aconteceram experimentos horrorosos, como o estudo de Tuskegee, que gerou muita revolta quando foi descoberto. E como foi esse estudo? Olha, esse estudo aconteceu na cidade de Tuskegee, nos Estados Unidos. Começou em 1932, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Código de Nuremberg, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas só foi terminar 40 anos depois, em 1972. Foi um estudo com quase 400 homens que tinham sífilis, que é uma doença transmitida através do sexo. Para quem não sabe, no começo mal dá para se perceber a sífilis, mas à medida que os anos vão passando, a sífilis ela é uma doença que provoca feridas no corpo todo, incluindo o cérebro, o coração, fígado, músculos e até mesmo nos ossos. A pessoa fica com náusea, com dor de cabeça o tempo inteiro e tem convulsões, derrames e vai perdendo as capacidades físicas e mentais até morrer. Ou seja, uma doença terrível mesmo. Com certeza! No estudo de Tuskegee, o que os cientistas queriam observar era a evolução natural da doença, livre de tratamento. Então eles disseram para essas pessoas, para esses homens, que eles iam fazer massagens com óleo de mercúrio e bismuto. Esse era um tratamento perigoso e que quase não curava, mas era a única coisa que existia quando o estudo começou. Não foi dito aos participantes do estudo que eles tinham sífilis. Então, durante os anos de estudo, foram oferecendo exames, refeições e até auxílio funeral para esses quase 400 homens. O que eles não contaram para essas pessoas é que, na verdade, os óleos de massagem não tinham nada. E quando, em 1947, o governo dos Estados Unidos criou os Centros de Tratamento Rápido para curar a sífilis com penicilina, os coordenadores do estudo não apenas não deram a penicilina para os participantes de pesquisa, como fizeram o que podia para evitar que eles recebessem penicilina. E sabe qual é o detalhe sobre esse estudo que eu deixei de propósito para falar por último, Osíris? Qual foi? É que esses 400 homens com sífilis, Osíris, eram todas pessoas negras. Nossa, então tinha uma coisa bem racista nesse estudo de Tuskegee, né? Muito, Osíris, muito mesmo. Não dá pra gente pensar que foi só coincidência escolherem pessoas negras para aquela pesquisa. Se hoje o racismo contra as pessoas negras ainda faz parte da estrutura cultural e social dos Estados Unidos, naquela época era ainda muito pior. As pessoas negras naquela época viviam em uma situação de extrema vulnerabilidade,
sendo sistematicamente desrespeitadas em seu acesso ao trabalho, à saúde e à educação. E no caso do estudo de Tuskegee, os participantes foram impedidos por quase 30 anos de ter acesso ao tratamento que realmente funcionava para a sífilis. Tudo sob a justificativa de estudar a história natural dessa doença, ou seja, quais problemas de saúde a sífilis traria ao longo dos anos sem tratamento. Assim, os pesquisadores responsáveis, usando os órgãos do governo, se aproveitaram da falta de informação e dificuldades financeiras dos participantes da pesquisa. E para mantê-los no estudo, os pesquisadores responsáveis não informaram os mesmos. Ofereceram pequenas vantagens financeiras para participar do estudo, mentiram sobre o tratamento e não se importaram com os riscos para os participantes e seus familiares. Foi por isso que, quando esse estudo terminou, dos quase 400 participantes de pesquisa, só restavam 74 vivos. E isso tudo sem falar das esposas que pegaram sífilis e dos filhos que já nasceram com a doença. Mas aí, em 1968, um assistente social ficou sabendo do experimento e denunciou tudo. Teve um julgamento no Congresso que até virou o filme Cobaias, de 1997. Embora a gente não queira falar aqui de seres humanos como cobaias, é o nome que deram para esse filme e tem inclusive no YouTube, para quem quiser assistir. É só procurar Cobaias 1997. Pois é, este caso foi um dos mais antiéticos da nossa história recente. Tanto é que o próprio governo norte-americano precisou fazer um pedido oficial de desculpas a todas as pessoas envolvidas nesse estudo. Isso só aconteceu por causa da mobilização das pessoas quando essa história chegou nos jornais. É por isso que a informação é tão importante, para que o fazer ciência seja transparente e baseado nos direitos humanos. A sociedade precisa sempre estar a par do que faz a ciência, por quê e para quê. É uma forma de participação social, sem dúvida. De outro lado, a ciência bem orientada do ponto de vista ético, teórico e metodológico deve ser respeitada, independentemente dos seus resultados. Vale lembrar que, mesmo depois de toda a repercussão desse escândalo, ainda aconteceram várias outras pesquisas antiéticas, ou seja, estudos científicos que desrespeitaram a dignidade e os direitos dos participantes de pesquisa. Só para dar um exemplo, na segunda metade dos anos de 1990, ocorreu na África, Ásia e Caribe um estudo sobre o uso de remédios para evitar que os filhos de mães com HIV, ou seja, de mulheres com HIV, fossem contaminados. O problema desse estudo foi que parte das participantes de pesquisa recebeu apenas placebo, ou seja, remédios falsos. De qualquer forma, Osiris, depois de todos esses escândalos, tem se discutido muito sobre a bioética, ou seja, sobre o que é respeitoso ou desrespeitoso quando estamos estudando seres vivos. E a norma que realmente marcou essa área no mundo foi a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Ela foi oficializada em 2005 pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi essa declaração que oficializou que, no centro da ética e da bioética, está a dignidade do ser humano, que nada mais é do que o princípio mais importante dos direitos humanos. Ou seja, a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos foi a norma que interligou, para sempre, a ética em pesquisa e os direitos humanos. Então, na prática, a ética e os direitos humanos mudaram bastante o jeito de fazer ciência hoje em dia, né? Mudaram tudo, Osiris, tudo. A ciência continua a se desenvolver? Com certeza. Mas agora os cientistas, as cientistas, os governos e a sociedade sabem que esse desenvolvimento tem que ser do jeito certo. De um jeito que não aumente as vulnerabilidades das pessoas, os riscos que todos nós corremos, mesmo que em graus diferentes. A ciência não pode, de jeito nenhum, aumentar os riscos ou prejudicar as pessoas e suas comunidades. Pelo contrário, a ciência tem que ser uma ferramenta a serviço de sempre melhorar o bem-estar de todos na sociedade. E não é só nessa parte que a ciência muda, não. Para atender às exigências éticas, a pesquisa científica tem que ser desenvolvida com muito mais rigor e cuidado. E, no fim das contas, isso faz com que os resultados da pesquisa sejam bem mais confiáveis e válidos. Um ponto muito importante, Osiris, é que desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dezenas de milhares de outras pesquisas científicas aconteceram do jeito certo, ou seja, respeitando a dignidade humana dos participantes de pesquisa.
Então, dá para considerar que a maioria dos estudos científicos com seres humanos tem acontecido de forma ética, muito embora possam aparecer algumas propostas de pesquisas científicas consideradas antiéticas. E que, por isso, é necessário que tanto o poder público quanto os cidadãos de cada país prestem atenção para que os participantes de pesquisa sejam protegidos e respeitados sempre. E para que essa proteção realmente funcione, todos devem conhecer o melhor possível os direitos dos participantes de pesquisa. E quando a gente diz todos, são todos mesmo. Os cientistas, os participantes de pesquisa e qualquer outra pessoa que possa ser convidada para participar de uma pesquisa algum dia. Esse é um ponto muito importante mesmo. Todos realmente precisam conhecer os direitos dos participantes de pesquisa. E já estamos terminando nosso episódio de hoje. Muito obrigado a você que está ouvindo este episódio por nos acompanhar até aqui. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar sobre como funcionam os CEPs, os Comitês de Ética em Pesquisa espalhados pelo Brasil. Mas se antes disso você quiser saber mais sobre o sistema CEP-CONEP ou sobre ética em pesquisa, é só procurar nas redes sociais por @ética em pesquisa, tudo junto e sem acento. Repetindo, @ética em pesquisa, tudo junto e sem acento. E se você que está nos ouvindo no rádio quiser ouvir este episódio de novo, é só visitar a página do nosso podcast, que é bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Bit com I, Li com Y. De novo, para você anotar. bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo, sem acento. Lá você pode nos mandar as suas dúvidas, as suas sugestões de assuntos para nossos próximos episódios, depoimentos, além de poder copiar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa e acessar as redes sociais da Ética em Pesquisa. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Bit com I, Li com Y. E nós ficamos por aqui. Ana Paula, Liliane e Camilo, um último recado hoje? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, Osíris. Um abraço. Até nosso próximo episódio. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Então é isso. Esperamos por você no próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa.